Hoje nós vamos falar aqui sobre a inveja. A inveja é um mal que corrói. Corrói de verdade mesmo, né? A gente falou aí sobre o refluxo gastroesofágico, mas a inveja, de fato, ela corrói, acho que, a alma das pessoas, né? E temos aqui a doutora Mara Martins, diretora do Saúde em Foco, para falar então sobre a inveja. Mara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E falar sobre a inveja. O que é inveja, Mara? Acho que uma das melhores definições de inveja é um sentimento de tristeza frente a um bem ou uma aquisição do outro. A uma conquista, a um empreendimento, a um estado de espírito do outro. A pessoa se sente triste em relação à felicidade do outro. Olha que coisa, né? E a pessoa não disfarça. Quando as pessoas têm inveja da gente, a gente percebe, viu? Fica evidente, viu? É uma coisa que não dá para disfarçar, não. A pessoa que tem inveja pode até achar, né, que passa batido, mas não passa, não. A gente percebe. Invejas verdadeiras e invejas disfarçadas. Tem uma diferença? Um pouquinho, porque, como você falou, a gente, na maioria das vezes, eu acho que a gente percebe. Mas a inveja, a verdadeira, eu acho que o termo seria mais assim, ela não é oculta, ela é descarada. Então, a pessoa, ela te diminui, ela invalida as suas coisas, vamos dizer assim, de uma maneira aberta. Ela não consegue esconder. Aquilo é tão forte dentro dela que sai naturalmente, né? E a inveja, assim, não é que não é verdadeira, mas tem a inveja mascarada. Então, é aquela pessoa que afetivamente, afetuosamente tenta te boicotar, não te estimula, mas sempre com aquele jeito assim dócil, aquelas palavras afetivas, né? Então, é uma inveja mascarada, tão ruim quanto a outra. Nossa, já falou. Que até pior, não, né? Porque a raiz é a mesma, né? Sim. E quais são as raízes? De onde vem esse sentimento tão feio, meu Deus do céu? Em relação às raízes da inveja, acho que assim, a gente percebe em toda a história da humanidade, mas eu gosto de uma definição de Aristóteles, que dizia o seguinte, um filósofo grego que dizia o seguinte, que a inveja, ela é proveniente da vanglória, né? Uma filha do orgulho, ou seja, a pessoa se sente tão importante, tão cheia de si, que como que o outro pode ter algo que eu não tenho, ou estar numa posição que eu não esteja, enfim, ter algo melhor do que eu. Então, ela é um fruto do orgulho, né? Indireto, mas um fruto do orgulho, de não reconhecer, não aceitar, não admitir as qualidades, as características do outro, se sentir realmente incomodado. Acho que a inveja, assim, para ser procurar ser o mais clara, é muito voltado assim, a pessoa se incomoda, não basta a pessoa ter, ela se incomoda que o outro tenha, ela quer uma exclusividade. Só ela pode ter, imagina. Exatamente. Que absurdo, né? Isso é a melhor definição, no meu entender, de inveja. Não pode, gente. Cada um tem direito ao seu próprio espaço, às suas coisas. Ela e se tudo. Incomoda com o sucesso alheio. O sucesso não seja pode. Seja esse sucesso qual for. Ninguém pode fazer sucesso, só a pessoa pode. Uma pessoa orgulhosa. Não, vai ser infeliz a vida inteira, porque sempre vai ter alguém que vai ter mais coisas do que a gente, vai ter mais sucesso, vai se sentir mais promovido. Eu não sei, tem em cada um dos trabalhos que se faz. Claro. Porque às vezes dentro da família tem inveja, né? Principalmente, né? Porque são as relações próximas, né? Mais próximas, próximas. No trabalho, é muito comum. O trabalho, hoje tem um termo que se diz o seguinte, que costuma se dizer no meio corporativo, que hoje é um verdadeiro ringue. O cenário corporativo hoje é um ringue de competição, também chamado como o novo Coliseu. Onde os gladiadores, no caso executivos, enfim, e pessoas, né, de uma forma geral, se enfrentam. Quanto mais alto o nível, mais feroz o combate. Mais feroz o combate, exatamente, né? Tem frutos dessa inveja? Qual que é o pior fruto que a inveja pode trazer na vida de alguém? A inveja tem muitos frutos, mas o pior fruto da inveja é considerado um ódio à bondade. Então, o invejoso, a pessoa se esforça, ela consegue, enfim, os seus objetivos através do esforço próprio, da dedicação, enfim, de atitudes consideradas boas, vamos dizer assim. E o pior fruto do invejoso é que ele tem um ódio a tudo isso, porque ele não consegue se esmerar, ele não consegue se dedicar, então ele tem ódio a atitudes digamos, corretas, né? Então, é sempre aquela pessoa que quer um atalho, que quer dar um jeitinho, que quer passar a perna do outro. Ela não admite quando eu falo bondade, é um caminho, entre aspas, reto,
né? Porque quem somos nós para dizer... É que nós somos bons ou não, né? Só Deus é que tem essa bondade inteira no coração, né? Mas assim, tudo que é tido como uma retidão, que exige esforço, disciplina, as características mais... Que você não vai puxar o tapete do outro para poder conseguir aquilo que você deseja, né? Porque tem isso, às vezes a pessoa acha que o caminho é mais fácil, eu vou lá, puxo o tapete do outro e eu consigo, mas quais são os meios que você usou, né? Exatamente. Esses meios não são lícitos. O invejoso, ele se utiliza desses meios ilícitos, na maioria das vezes. É uma pessoa infeliz, frustrada, que não acredita em si mesma. Né? Não acredita em Deus. Isso, principalmente. Mas, assim, é uma pessoa digna, me entender, assim, uma certa compaixão, porque às vezes não aprendeu, às vezes foi muito desvalorizada na infância, pela família, pelo marido, no meio social. Emocionalmente imaturo. Imatura. Então, também, assim, sempre procurar o lado de procurar compreender um pouco o próximo antes de chegar e taxar. É negativo? É. Porém, quando a gente vai, principalmente, eu vejo isso muito no meu trabalho, que quando você abre o leque, quando a pessoa se abre, por pior que seja a queixa dela, você percebe que ela somos vítimas de vítimas. Entendi. Vai passando de geração em geração. Se não corrigirmos, claro. Aí, gratidão e admiração. Como é que a gente... Porque a pessoa que tem esse sentimento de inveja, os sentimentos são negativos, né? Sim. E a outra pessoa, em contrapartida, não sabe. Muitas vezes nem sabe. A maioria. Ela está tão ligada ali na sua própria vida, tudo que não está percebendo isso. Esses sentimentos, né, que são positivos, gratidão e admiração, como é que a gente concilia isso? Né, num ambiente de trabalho, por exemplo, num ambiente de família? Sim. Seria uma das portas, são as portas que a gente chama para se sair desse lodo, vamos chamar assim, que é essa inveja que domina a pessoa. Primeiro, sentimento de gratidão com o que nós temos, com o que nós somos, saber admirar o que o outro tem, que isso não tira o que é nosso. Ao invés de sempre a comparação, aquela competição exacerbada, que não tem fim, aquela comparação o tempo todo. Não é legal essa coisa de ficar se comparando com os outros, não, gente. Se comparar, compare com você mesmo, é a melhor forma. Mara, quero agradecer bastante a sua presença aqui, aprendemos um pouquinho mais. Muito obrigada, espero revê-la em breve aqui no nosso programa, tá bom? Prazer. Muito obrigada.